Olá, segundo ano, espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula de biologia, a gente vai falar sobre o reino Plantae e nós estamos vendo a anatomia e morfologia dos vegetais. A gente já falou sobre a raiz e o caule e hoje a gente vai falar sobre morfologia e anatomia da folha. Por isso eu peço que vocês peguem o livro 3 do SAS e abram então no capítulo 9, aqui na página 14, para a gente falar então sobre a folha. Gente, quando a gente fala da folha, a folha é um dos principais órgãos da planta e a gente logo associa a folha com a fotossíntese. Sim, a fotossíntese é a principal função da folha, mas a folha tem muitas outras funções, né? Ela tem adaptações especiais. Então, nesse capítulo, a gente vai entender, sim, qual é a estrutura da folha para que ela realize a fotossíntese e também a gente vai entender como que a folha teve adaptações para cumprir outras funções e por que essas funções foram importantes ao longo da evolução, ok? A gente também vai aprender a classificar as folhas de acordo com as suas formas, funções e vamos ver como que é diversa as folhas, né? Quando a gente fala folha, parece que folha é tudo igual, mas não, folha não é tudo igual. Geralmente as folhas vão ter um formato plano e alargado, porque assim ela consegue captar melhor a luz do sol para a realização da fotossíntese. Mas a diversidade morfológica é gigante. Aqui na página 14 você pode observar, a gente tem um caso de planta aqui do gênero Nepenthes, tá vendo aqui? Nepenthes, que é típico de floresta tropical. E muitas vezes a gente acha que isso aqui é uma flor. A gente fala assim, é a flor da planta carnívora, porque aqui dentro cai, né, insetos e daí ela se alimenta. Gente, sinto lhe informar que isso aqui não é flor, é uma folha modificada. Aqui as suas bordas são bem lisas e quando o inseto pousa aqui atraído, né, pelo odor, ele acaba então escorregando aqui para dentro. Aqui dentro tem enzimas digestivas, parece com as nossas enzimas digestivas. O inseto acaba sendo digerido, mas os nutrientes eles são utilizados para a fotossíntese, para a realização da fotossíntese. Então a gente fala assim, nossa, é uma planta carnívora, mas não é que ela se alimenta do inseto, né? Igual tipo a gente, não. Ela vai usar esses nutrientes para a realização da fotossíntese, porque geralmente ela vive num solo pobre em nutrientes, então não tem nutrientes suficientes para que ela realize a fotossíntese de maneira adequada. Então os nutrientes que ela obtém dos insetos é utilizado para a realização da fotossíntese, suprindo então a falta de nutrientes do solo. E quando a gente fala da origem das folhas, a gente já aprendeu, né, quando a gente viu ali a divisão e classificação das plantas em geral, né, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente viu que as folhas elas surgiram então nas pteridófitas, né? Quando tinha então vasos de transporte de seiva. Então a gente viu que as folhas elas surgiram com a ramificação e com vasos ramificados dentro, né? Porque briófitas não tinham os vasos, portanto não eram folhas verdadeiras, né? Eram folhas falsas, raízes falsas, caule falso. Então, nas pteridófitas, isso surgiu, apareceram pela primeira vez na história evolutiva. E dali em diante, houve muitas modificações, né? Então, tanto nas pteridófitas em si, quanto nas coníferas, em plantas primitivas, né? Houve o aparecimento das folhas e as modificações, até na diversidade das angiospermas que nós temos hoje. Então, as folhas, elas vão sempre surgir dos primórdios foliares, que estão sempre nas protuberâncias próximas ao ápice caulinar. Quando a gente viu o caule, a gente falou das gemas apicais laterais, né? E a gente falou que dali ia se originar as folhas, né? Então, dali dos primórdios foliares que estão ali. E, obviamente, que as folhas são órgãos clorofilados e fotossintetizantes. Eles vão, então, produzir moléculas orgânicas.
que vão servir para dar energia para toda a planta, uma vez que essas moléculas são transportadas pelos vasos. A gente já aprendeu então, né, como que é o sistema de transporte das plantas. A gente já aprendeu esse sistema de vasos aí. E é lógico que quando realizam a fotossíntese, elas vão liberar oxigênio. Então, a principal função das folhas, né, desse órgão clorofilado, é a realização da fotossíntese. Mas elas também têm a função de realizar a transpiração. E para isso, elas têm aqui uma estrutura que são os estômatos. A gente pode ver aqui uma fotografia microscópica mostrando os estômatos na página 15. Olhem só, na página 15 de vocês, a gente consegue ver vários estômatos, são essas estruturas formadas aqui por duas células aqui. Esses estômatos, eles abrem e fecham. E daí, abrindo e se fechando, tem uma comunicação com o interior da planta, permitindo então a troca de gases entre a planta, o interior da planta e o ambiente. Não só de gases para a realização da fotossíntese, né, gás carbônico e oxigênio, também passa os gases para que a planta realize sua própria respiração, mas também de vapor d'água para a transpiração da planta. Assim, pelos estômatos, ela consegue controlar a perda de água no ambiente terrestre, controlar a transpiração da planta também. Por isso, plantas que vivem em ambientes secos geralmente apresentam maior número de estômatos na parte de baixo da folha, certo? Então, aqui estão os estômatos. E eles têm esse formatinho porque daí eles ficam assim e ficam numa estrutura de abre e fecha. E daí eles conseguem fazer essa movimentação assim, permitindo ou não maior ou menor passagem então de vapor d'água e outros gases, ok? Além disso, as plantas nas folhas elas podem apresentar outras estruturas. Então, plantas que daí já ao contrário vivem em regiões muito úmidas, elas precisam então perder a água, né, esse excesso de água. E daí elas têm algumas estruturas que chamam hidatódios. E daí na margem das suas folhas elas vão perder a água por gotinhas de água. E daí não é o orvalho não, gente, são as gotinhas de água que elas perdem pelos hidatódios por causa do excesso de água da região que elas vivem. E daí elas precisam perder esse excesso de água. E esse processo então chama de gutação. Já na página 16, a gente pode ver um caso interessante de plantas que vivem num ambiente muito salino. Então, como no solo tem muito sal, elas precisam perder esse excesso de sal que elas estão absorvendo com a água do solo. Então, como vocês podem ver, olha aqui, ó, o sal acumulado aqui. Então, nas folhas, elas têm glândulas de sal para perder esse excesso de sal. Então, elas eliminam aqui o sal, olha o sal acumulado. E quando chove, esse sal é levado embora, tá bom? A gente já viu também folhas como local de armazenamento de substâncias. Quando a gente viu os caules, a gente viu o caule do tipo bulbo, e não tem como a gente falar do caule do tipo bulbo sem mostrar onde ficam as folhas, né? Então a gente viu a cebola, viu o caule da cebola e acabou vendo as folhas, né? Então a gente já viu, né, esse tipo aí de folha, né? E a gente também tem outros tipos de caules, de folhas que também se adaptam, né? A gente falou da adaptação de folhas que viram espinhos para evitar a perda de água em ambientes muito secos, como é o caso dos cactos. E também existem folhas muito coloridas, como o exemplo do bico de papagaio. Esse aqui é comum aqui no Brasil, essa planta, bico de papagaio, as suas folhas vermelhas, né? Que são para atrair animais polinizadores, porque as suas florzinhas, olha aqui, não atraem muito, né? Então precisa das folhas coloridas para auxiliar aí na atração dos animais polinizadores. Ou seja, gente, quando a gente fala de folhas, a gente tem aí uma diversidade muito grande. E a gente também já viu gavinhas que poderiam ser, então, adaptações do caule. Existem também gavinhas que são adaptações das folhas, tá? É a mesma coisa, a mesma estrutura, a mesma função,
mas a origem é a adaptação de folhas. Então, tem gavinhas que vêm dos caules e gavinhas que são adaptações de folhas. Então, quando a gente falar de folhas, tem folhas completas e folhas incompletas. O que são folhas completas? Folhas que têm 4 partes, tá bom? Quais são suas 4 partes? A gente pode observar aqui na página 16. O limbo, que é a parte principal, que é a lâmina foliar, que é revestida pela epiderme, a parte responsável pela fotossíntese e transpiração. O pecíolo, que é o que a gente chama popularmente do cabo, né? O cabinho. Ele geralmente tem esse formato cilíndrico e é o que prende a folha ao caule, tá bom? A gente tem a bainha, que é essa parte menorzinha aqui embaixo, que é uma expansão da base aqui, né, do pecíolo, tá bom? E a gente tem as estípulas, que parecem mini folhinhas aqui embaixo, geralmente são 2, tá bom? Mas nem todas as folhas têm as 4 partes, nem todas são completas. E daí aqui a gente pode ver na próxima página, página 17, os exemplos, tá bom? E elas vão ganhar os nomes aí de acordo com o que tá faltando, ok? Então, nas folhas pecioladas, o pecíolo se insere diretamente no caule e daí não tem bainha, ó. Então, aqui, ó, pecíolo, não tem bainha, a gente só tem as estípulas. Agora, no caso das apecioladas ou invaginantes, então, a negação, pecioladas não tem pecíolo. Então, ó, a bainha já junta com o limbo, não tem pecíolo, você não vê o cabinho, né? É no caso aqui, ó, das monocotiledôneas, né? Milho, cana, você não vê o cabinho. E daí a gente tem as folhas sésseis, porque você não vê nada, né? Tipo, a folha já grudou no caule e pronto, né? Então, você vê basicamente apenas o limbo, ó. Então, aqui você vê, cadê o resto, né? A folha parece que alguém veio e já grudou ela no caule. E é isso, tá bom? E daí, gente, a gente vai acabar falando sobre classificação quanto à divisão do limbo. Quando a gente falou das pteridófitas, a gente já falou, né, de folhas compostas. Então, aqui a gente separa em folhas simples e folhas compostas. Folha simples é quando a gente tem um limbo único, né? A gente está acostumado mais a ver essas assim, ó, de limbos únicos, tá bom? E folhas compostas é quando a gente vai ter o limbo dividido. E mesmo quando a gente tem um limbo único, a gente pode classificar quanto a várias coisas. Ou quanto à consistência do limbo, plantas suculentas, essa vocês já estão acostumados a ver. Por exemplo, babosa, né? Por quê? Porque ela tem órgãos carnosos, armazenam água, substâncias. E tem várias plantas suculentas, né? Tá na moda aquelas suculentinhas, né? Tem bastante água dentro. A gente tem as coriáceas, são aquelas que as folhas são mais duras, né? Tem árvores com folhas bem grandonas, bem duras. Essas são coriáceas, porque parece uma consistência de couro. E daí tem as membranosas, são essas mais comuns. E daí a gente pode classificar também quanto ao formato do limbo. Olha só, as formas diferentes que a gente tem. Quanto à margem, ou seja, a bordinha aqui, a bordinha é lisa, a bordinha é serrilhada, é denteada, é crenada, é partida, é lobada. E quanto às nervuras, né? Então, a gente já viu paralelinérvia, né? Que era tudo paralelo, então essa aqui a gente já viu. Mas olha só quantos outros tipos de nervura tem. Então, na verdade, a diversidade morfológica das folhas vai muito além do que a gente está acostumado. E também a gente pode classificar as folhas simples como que elas se inserem no caule. Sim, podemos. Tudo isso nos ajuda a descobrir qual espécie de planta a gente está lidando. Olha só, elas podem se inserir no caule, né, que chama filotaxia, de modo alternado. No nó vai uma para um lado, no outro nó, outra para o outro. No nó, uma para o lado, no outro nó, outra para o outro. Ou então opostas, né? Um nó tem 2 folhas, uma para cada lado. No outro nó, 2 folhas, uma para cada lado. Sempre assim, tá vendo? Ou então verticiladas. Em um nó tem várias folhas, né? Para todos os lados assim. E sempre tem o mesmo espaço entre elas. Essa aqui não é tão comum da gente encontrar, né? A gente encontra mais essa e essa. E a gente também classifica quanto à duração da folha. Quanto tempo essa folha fica na árvore? A gente tem árvores decíduas, também chamadas de caducas.
que numa época do ano todas as folhas caem e daí a árvore fica pelada, sem nenhuma folha, né? Ou se não, árvores persistentes ou sempre verdes, que cai uma folha hoje, outra folha amanhã, outra folha amanhã. Não tem uma época que caem todas juntas e depois nascem todas, né? Então, de tempos em tempos cai uma folha, vai trocando as folhinhas aos poucos, tá bom? Já as folhas compostas, a gente aprendeu folhas compostas quando a gente viu a folha da samambaia nas pteridófitas, e a gente aprendeu que tudo aquilo era uma folha só, né? Que não eram várias folhas, né? Então a gente lembra, né, que tudo isso é uma folha e daí são folíolos, né? Então, dos folíolos, tá bom? Lembramos disso aí? Então, a gente tem 3 classificações aí das folhas compostas: paripenada, imparipenada, digitada ou palmada. Você fala, meu Deus, o que é isso? Paripenada, imparipenada? Gente, é mais fácil do que você imagina. Paripenada, par, penada porque parece penas, tá bom? Então, são penas de números pares. Por que números pares? Ó, porque termina em número par. Olha lá. Então, ó, paripenada parece penas e termina em número par. Imparipenada porque parece penas e termina em número ímpar. Olha aqui, quando termina com uma aqui na ponta, então ímpar, tá? Então, por isso que chama isso aí, imparipenada. E a palmada ou digitada é porque ela é dessa forma que parece dedos de uma mão. Foi a pessoa que deu o nome disso, que parece os dedos de uma mão, assim, esse tipo de distribuição aí, tá bom? Então, essa aqui é da paineira, ok? Então, a gente tem esses tipos aí. E daí, para finalizar, a gente vai falar das modificações foliares. Algumas a gente só vai relembrar que a gente já falou sobre elas, né? Então, os catafilos, que é o exemplo das folhas da cebola, que a gente já falou, que armazena alimento, né? Então, tá aqui armazenando substâncias. As escamas, como por exemplo no broto da cerejeira, tá aqui protegendo os brotos, tá bom? Tem as brácteas são folhas geralmente coloridas, tá? Geralmente. E daí elas têm a função ou de atrair animais polinizadores ou de proteger as estruturas reprodutivas. Essa a gente tem bastante exemplos, né? Porque a gente tem um monte de primavera aqui no Brasil, todo mundo já deve ter visto primavera. E o que a gente acha, nossa, olha a flor da primavera que linda. Gente, a flor da primavera é essa pitiquinha aqui dentro, tá? O que é colorido aqui fora são brácteas, que são folhas modificadas, folhas coloridas. E daí essa aqui, no caso, são coloridas para atrair agentes polinizadores. Olha o copo de leite também, essa parte branca é a bráctea, uma folha modificada. A estrutura reprodutora, onde tem, né, os gametas, é essa parte amarelinha aqui no meio. Aqui a bráctea está, então, funcionando, protegendo a parte, então, da inflorescência, a parte amarela aqui, que também vai atrair os animais polinizadores. E essa aqui super comum, né, que a gente vê por aí, a flor pincel, tá bom? De grama, né, tem um monte de lugares. Também ajuda a sustentar, a manter junto, né, a estrutura reprodutora, tá bom? Então, essas são as brácteas. Os espinhos já falamos, exemplo do cacto, né? Porque como ele é adaptado a ambientes secos para evitar a transpiração excessiva. Os cotilédones, aqui, ó, no feijãozinho, então, eles são reserva nutritiva, tá bom? Para que transfira para o embrião da planta no início do seu crescimento, enquanto ainda não está fazendo fotossíntese. E daí a gente tem, então, folhas coletoras, como por exemplo, no chifre de veado, que daí ele forma assim, e daí vai acumulando água ali para que essa planta sobreviva. As gavinhas, que a gente já falou, que é suporte e fixação, tem aqui um exemplo de gavinhas, tá bom? Não sei se vocês já viram essa planta da fortuna, ela é famosa, né, por causa disso que atrai fortuna. Mas ela forma essas estruturas aqui na bordinha dela, essas estruturas se destacam, caem no chão e daí surge uma nova plantinha, que isso aqui se enraiza, né? Então é propagação vegetativa, tá bom? Então reprodução assexuada. E daí a gente tem o que a gente chama de heterofilia.
que no mesmo indivíduo a gente tem 2 ou mais tipos de folhas. Então, por exemplo, aqui na soja eu tenho folha simples e uma folha composta, tudo bem? Pessoal, a gente viu muitas coisas das folhas, então a estrutura, tudo, né, função é simples, e daí a gente entra na classificação e exemplos, que daí é bem mais diverso e complexo. Nós temos que saber de maneira geral suas funções, tá bom? E por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau!